Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais dessa segunda-feira. E segundou de uma forma muito especial, hoje nós estaremos falando, conversando, entendendo um pouquinho mais sobre investigação do inconsciente. Minha convidada de hoje é Cristina Riquetti, que justamente trabalha com essa terapia e vai poder explicar e abrir as nossas mentes para também nós conhecermos e quem se sentir chamado, estar experimentando fazer essa terapia. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E para iniciar esta manhã, eu gostaria de agradecer a todos os apoiadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Para mim é sempre uma felicidade estar aqui com looks lindos da loja Beneduzzi. Ao RP Mercados, que está com espaço amplo, novo, para poder te receber, com uma variedade de produtos. Tá ótimo ir ao mercado, fácil. Manf Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Sim, eu sempre comento da Manf, porque Manf, aquelas bolachinhas maravilhosas com um bom café, faz toda a diferença. Também gostaria de agradecer a Kiron Centro Cultural, também um espaço onde é voltado ao crescimento para ti, para o teu filho, faz toda a diferença na sua vida, em procurar um ensino de línguas, um intercâmbio quando der para fazer, e também um ensino superior a Cruzeiro do Sul pela Kiron Centro Cultural. Também, hoje, eu gostaria de agradecer em especial a Joana Festas. Esta semana estará aqui com toda a decoração em clima de Dia das Mães, para que, também mostrando seus produtos, na Joana Festas você encontra tanto a questão de balões quanto acessórios para festas. Então, tua mãe merece. Final de semana, um detalhezinho bonito, algo diferente. Já que não podemos ficar saindo muito, já que a gente não tá podendo... Então, passa na Joana Festas, faz o teu ranchinho e faz a tua festa em casa. E para isso também gostaria de iniciar agradecendo a nossa convidada desta manhã. Seja muito bem-vinda, Cris, bom dia. Bom dia, Laura. Eu quem agradeço o convite da Conecta, de vocês, para poder estar aqui colocando um pouquinho mais sobre a questão da investigação do inconsciente. Olha aí. E Cristina, para quem não conhece a Cristina Riquetti, eu gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa, também contasse um pouquinho da tua formação, para que quem se sentir tocado, ouvindo hoje falar sobre a questão da investigação do inconsciente, possa te procurar com tranquilidade. Fala um pouquinho. Certo, então, Laura. Eu sou, então, psicoterapeuta reencarnacionista, trabalho no espaço Yamandu, onde nós também temos a colaboração da Marga, que também é psicoterapeuta reencarnacionista, do Adagir, que também é psicoterapeuta reencarnacionista, dentro de outras formações nessa parte holística, nessa parte terapêutica, né? O espaço, o nome é novo, né, Laura, como nós havíamos conversado, o nome é novo, o espaço Yamandu, porém, nós estamos trabalhando dentro das terapias há muitos anos, principalmente a Marga, que é quem fundou o espaço, né? A nossa guardiã, vamos dizer assim, né? Ela quem abriu as portas para que a gente possa estar levando para as pessoas o nosso conhecimento, o nosso trabalho dentro dessa área. Que bacana. Então, Cristina, para que a gente possa iniciar com esse papo, para que a gente possa começar a entender um pouquinho mais o que é a investigação do inconsciente, porque a investigação do inconsciente, como tu estavas falando antes, tem um nome específico que é utilizado e como ela funciona, o que é na realidade? Sim, a investigação do inconsciente, então, ela é tratada no Livro dos Espíritos, que a gente tem todo o embasamento, que é a questão da lei do esquecimento. Então, quando a gente reencarna, a gente perde uma parte da recordação das vidas passadas. Ou seja,
Quando a gente tem a necessidade de trabalhar algo específico, algum ponto que está, por algum motivo, nos incomodando, trazendo algumas consequências, a gente consegue acessar, com a permissão dos espíritos superiores, a algumas encarnações específicas, das quais vão estar trazendo para nós, clareando as nossas dúvidas, para que a gente traga para o aqui e para o agora essa situação, para então estar trabalhando. Mas sempre acessando essas informações com a permissão desses espíritos superiores, tá? A gente nunca consegue acessar essas outras vidas por plena curiosidade, e sim com um fim do qual a gente realmente tenha a necessidade. Certo. Então, é uma regressão. Regressão. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, é uma regressão. Isso. E nisso a gente pede, no caso, o terapeuta pede permissão aos espíritos, o que pode ser passado para essa pessoa. É isso? Isso. Nada do que a pessoa não estiver em nível de consciência para estar compreendendo, ela vai conseguir ter acesso. Então, tudo que os espíritos superiores, os nossos mentores, estiverem passando para essa pessoa, é o que ela está em nível de consciência para estar trazendo para o aqui e o agora e compreendendo, fazendo com que ela consiga fazer a ressignificação pela qual ela veio procurar o auxílio da investigação do inconsciente. Certo. E para que a gente possa compreender também um pouquinho, quando tu falas em que, sim, a gente pede permissão aos espíritos, enfim, como a gente pode compreender esse lado para quem talvez tenha curiosidade, ou para quem não acredita muito como isso poderia acontecer? Como podemos explicar os espíritos, por exemplo? Sim, a questão da autorização dos espíritos superiores, como a gente chama, é a questão do nosso livre-arbítrio, tá? Da lei do esquecimento. Então, a gente nunca vai acessar algo do qual a gente não tenha permissão para estar trazendo para a nossa vida hoje aquela questão, por exemplo, da curiosidade. Eu quero fazer uma regressão, como é sutilmente chamado, né? Para descobrir o que eu fui em outra vida. Não, nós temos a questão da lei do esquecimento, da qual a gente precisa, com muito respeito, ter esse embasamento. Então, assim, os nossos espíritos superiores são os nossos protetores, são os nossos anjos, vamos dizer assim como os nossos mentores. E eles que vão nos autorizar a ter acesso a certas vidas passadas. Tudo dentro dessa questão do grau de compreensão que a gente vai ter do que a gente vai estar vendo. Certo. Então, são anjos. São os nossos protetores. Exato. Anjos que são pessoas que são espíritos do bem. Exato. Que estão no teu lado para te ajudar e ver algumas questões que podem estar não fluindo muito bem na tua vida e te fazer entender o porquê, então, que pode ser que... Exatamente. São os nossos protetores, são os nossos anjos da guarda, quem nos zela, né? Quem nos dá toda a proteção diária da qual a gente precisa. Isso indiferente de questão de religião ou tudo mais. Certo. Então, o que eu agora gostaria de te questionar, como é realizado esse procedimento? Porque quando se fala em reencarnação, em reencarnação, sim. Mas quando se fala em regressão, a gente fica um pouquinho naquela coisa, mas será que o que eu vou ver é verdade? Será que... E até mesmo para que eu possa ter essa compreensão do que está sendo feito. Certo. Como ele é realizado até para tirar esse medo de dizer, olha, posso fazer, é tranquilo, não vai acontecer nada de mais, por exemplo. Tirar essas crenças, talvez, que estejam... Certo. Né? Então, no método ABPR, nós conseguimos ter acesso a períodos intervidas. O que isso significa? De acordo com o nosso grau de consciência, nós vamos acessar e vamos poder estar visualizando como nós éramos no momento em que nós estávamos encarnados, né? Como eram as nossas atitudes, o que é que se passava, as nossas reações, o momento do nosso desencarne, até o momento em que a gente volta para casa, né? Posterior ao nosso desencarne. Quando a gente está nesse ponto alto, no ponto ótimo, então o psicoterapeuta reencarnacionista traz
a pessoa de volta para o aqui, para o agora, e começa todo o trabalho do pós-consulta da regressão, né? Como é sutilmente chamada. Nesse pós, a pessoa então vai relatar para o psicoterapeuta tudo o que ela acessou naquela vida, naquele período do qual os mentores mostraram. Ali vão surgir as dúvidas, ela vai colocar para a gente os pontos mais importantes, o que chamou mais a atenção dela, e a partir disso a gente começa todo o trabalho do pós para estar ressignificando todas essas coisas. A questão do pós-regressão, ela é de extrema importância. Por quê? Na investigação do inconsciente, às vezes no momento, até pelaquela questão da adrenalina, é tudo muita coisa, né? O que a gente vê, tudo novo. Então, no pós, com o passar dos dias, a gente vai trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, situações que aconteceram hoje, que a gente vai se remeter ao que a gente viu na investigação do inconsciente que a gente fez há alguns dias atrás. Então, esse pós é muito importante, porque é ali que a gente consegue trabalhar realmente todos os pontos que a pessoa aflorou e que precisam ser ressignificados. Então, Cris, para que a gente possa entender, o que é mostrado para nós é necessariamente o que a gente precisa saber. É o que a gente precisa saber. Fora isso, por exemplo, curiosidade. Curiosidade de saber o que eu fui na vida passada. Não necessariamente, porque não é o que realmente vai fazer a diferença nos meus dias. Exatamente. Hoje, o que pode estar sendo mudado, o que eu posso estar pensando de diferente, o que pode ser melhor para mim hoje. Então, pensando até no bem, imagino, da pessoa que esteja recebendo informação, é justamente pelo fato de ter esse véu do esquecimento e a gente poder só lembrar de alguma coisinha que possa remeter e possa fazer o bem hoje para nós. Para o bem hoje. A gente nunca, Laura, vai conseguir estar acessando algo que a gente não vá utilizar ali naquele momento, tá? A gente pode fazer várias sessões de investigação do inconsciente. E em cada uma delas vai ser mostrado exatamente o que tu precisa naquele momento. Nunca há mais do que você necessita. Certo. E como ele é feito fisicamente, diria? A pessoa, ela vai estar deitada, a pessoa vai estar de pé, a pessoa precisa fazer o quê? Em que posição? Existe algum que precisa ser na hora, cuidado, você não pode fazer isso, não pode cruzar as mãos, não pode, sei lá. O que eu pergunto é pelo fato da curiosidade mesmo. Então, Laura, para realizar a investigação do inconsciente, a prática, vamos dizer assim, a pessoa fica deitada, né? E ali a gente realiza uma meditação profunda. Porém, essa meditação, ela é consciente. A pessoa, em todo momento que ela estiver acessando esse período intervidas, ela vai estar com consciência do que o que está se passando no aqui e no agora. Então, em nenhum momento ela vai ficar inconsciente, como é na hipnose, por exemplo, onde a gente não tem noção do presente, né, do momento. Ela vai ter, então, essa condução, do qual ela vai ficar mais tranquila, até o ponto dela conseguir se sincronizar com os seus mentores, que é o momento, então, que eles começam a passar para a pessoa tudo que ela precisa ver naquele momento da regressão. Com certeza. E agora, eu gostaria de entrar no lado de como é possível acessar essas memórias. Por exemplo, se eu penso que, para mim, é só... Como tu dissesse, é uma forma de ter uma meditação de forma consciente. Não, tu não vai dormir, talvez não vai sonhar com alguma coisa que não tenha nada a ver. Então, é uma forma consciente. Mas como realmente é possível, além de pensando no auxílio dos espíritos, dos teus anjos, pensando nessa meditação, e essas memórias, elas começam a vir de que forma para ti? Certo. Essas memórias das vidas passadas, elas ficam nos nossos corpos sutis. Então, no momento em que a gente realiza essa condução, do qual a gente vai ter esse relaxamento profundo, a gente, através dos nossos mentores, eles vão nos trazendo e nos oportunizando ver aquilo que nós precisamos estar acessando naquele momento. Sempre dentro do grau de compreensão de cada pessoa.
Por exemplo, você vai fazer por curiosidade, Laura. Você vai deitar, a gente vai fazer todo o manual, do qual a gente tem ali o protocolo, né, toda a condução, você não vai acessar. Então, por mais que você diga, não, eu estou com um probleminha de saúde, eu preciso tratar isso e tal. Se não for verídico, você não vai conseguir ter acesso. Os teus mentores vão te bloquear, ou, às vezes, o teu próprio ego, quando a gente não quer ver, a gente não quer admitir para nós mesmos situações das quais lá no fundo a gente já tem uma pequena compreensão, a gente já sabe, mas a gente não admite. Então, dentro dos nossos corpos sutis, que é onde todas essas lembranças de vidas passadas estão salvas, vamos dizer assim, os nossos mentores nos permitem estar acessando para que a gente possa ressignificá-las. Olha aí. Olha, o papo tá super interessante, Cris. Eu quero saber muito mais. Imagino que o pessoal que esteja em casa, por conhecer ou não a terapia, também queira saber muito mais. Mas agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. E no próximo Entrevistas, no dia 3 de maio, o nosso assunto é muito especial. Nós vamos falar sobre o Dia das Mães. E as nossas convidadas serão a Josele e a Ivani Tomedi. Esperamos vocês, dia 3, segunda-feira, às 21 horas. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje falando sobre investigação do inconsciente. Estou aqui com a Cristina Riquetti, psicoterapeuta, para falar sobre essa terapia que é tão interessante e por vezes tão pertinente para a nossa vida.
Aqui, então, vamos retomando o nosso assunto. Só gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que fazem acontecer o programa Algo a Mais, de segunda a sexta-feira. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Como eu sempre digo, eu visto muita felicidade aqui. RP Mercados, com espaço amplo. Está tudo organizado, novo, para poder te atender lá no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata. A Manfi Produtos Alimentícios, sabor que faz a diferença. A Kiron Centro Cultural, aulas de línguas, intercâmbios, ensino superior Cruzeiro do Sul. E essa semana contando com um apoio especial da Joana Festas, uma decoração linda aqui para o nosso estúdio em balões, para também festejar a Semana da Mãe, das nossas mães. E você em casa que tiver interesse em produzir algo especial para sua mãe, justamente vamos aproveitar. Sabemos que não podemos ficar nos reunindo e tudo mais, mas quem sabe para quem puder passar com a sua mãe um arranjo de balões, um balão super especial para ela, vale muito a pena. E mesmo porque na Joana Festas você encontra todos os acessórios para festa, pratinhos, detalhezinhos que você pode pôr uns docinhos, enfim. Então procura lá na Joana Festas, que é super especial. E agora voltando com a nossa investigação do inconsciente. Cris, falando sobre a investigação e entendendo tudo que tu nos passaste até agora, gostaria de saber qual realmente é a finalidade da investigação. Por quê? Aqui a Cris colocou no bloco anterior que os espíritos os nossos anjos, só vão deixar acessar realmente imagens que sejam pertinentes do que foi vivido, do que pode ser diferente para ti nessa encarnação. Até mesmo agora eu lembrei que por vezes várias pessoas falam, eu estou Laura. Exatamente. Porque temos várias outras vidas para quem acredita. Porque isso é uma compreensão de cada um. Sim. Aqui, a gente falando sobre uma terapia dessas, não tem como falar e não acreditar nisso. Ok? Com certeza. Agora, também, a gente sabe que é criado de uma forma bem... A nossa região, principalmente, também foi sempre muito dentro de valores específicos, que por vezes nos fazem desacreditar um pouquinho disso. Então, é bom abrir a cabeça e daqui um pouco ouvir os terapeutas falarem, terem essa compreensão, fazem com que isso seja melhor para ti. Porque se tu se sentir chamado a fazer, não tem o porquê não, né? Exatamente. Então, como tu só vai ter acesso a realmente a coisas que fazem a diferença, vão fazer a diferença para ti, qual é a finalidade e quem que deveria procurar realmente uma terapia como essa? Então, a psicoterapia reencarnacionista, essa questão da investigação do inconsciente, é a mesma terapia que é trabalhada no período intervidas. Ou seja, nesse período intervidas, você consegue ter acesso, como foi falado anteriormente, como você foi no momento que você estava encarnado, como foi no período do desencarne e tudo mais. Porém, como a gente trabalha para poder ressignificar todos esses fatos? A gente precisa de gatilhos, né? Como são esses gatilhos? Esses gatilhos, para poder serem ativados, nós precisamos estar em um local perfeito, mas não tão perfeito assim, que é a Terra, é onde nós estamos no momento, né? No decorrer do nosso dia a dia, no decorrer da nossa vida, vão surgindo inúmeras situações. Certas dessas situações vão acabar gerando gatilhos, ou que vão trazer à tona certas coisas das quais nós temos que ressignificar. Então, é nesse momento em que a gente procura a ajuda, o auxílio do terapeuta, do reikiano, para então poder estar trabalhando esses pontos, essas questões, ressignificando-as, para que no momento em que a gente voltar para casa, no momento do nosso desencarne, a gente retorne com um nível de consciência mais elevado do que no momento em que nós reencarnamos. Então, toda vez que nós sentirmos aquela dificuldade específica, a gente vai lembrar do que foi visto. E até, talvez, trabalhar para que isso se torne algo mais leve. E como
pode se trabalhar isso no nosso inconsciente, Cris? Por exemplo, eu vi tal coisa e fez sentido no momento que eu estou vivendo. Fez todo sentido. Mas como um psicoterapeuta pode me auxiliar nessa forma de ver diferente, talvez estar trabalhando para que eu possa, aos poucos, estar retomando a minha vida mais leve, ter a consciência disso? Sim. Então, Laura, essa questão do gatilho é o que vai gerar a necessidade de você estar procurando o auxílio para estar ressignificando esse fato que no momento está te incomodando, está atrapalhando de alguma forma, tá? A questão do trabalhar é realmente muito do colocar a pessoa, no momento em que faz a regressão, ela vai ver como as atitudes que ela tem nessa vida são semelhantes às atitudes que ela tinha lá atrás. E o como isso vem prejudicando ela. Porque se ela tivesse conseguido ressignificar, ter mudado o ponto de vista dela, ter tido uma atitude diferente para ressignificar, ela não estaria trazendo com ela nessa vida esses pontos. Então, é nisso que a gente vai trabalhar, fazer com que ela compreenda o que se passou lá, o porquê está se passando agora e como ela poderia fazer para mudar isso. Por exemplo, uma questão que eu ainda não aprendi, Cris. Exato. O que eu não aprendi ainda? O que eu preciso estar compreendendo, trazendo para mim, para poder estar ressignificando isso que está me incomodando. Então, vai muito também da pessoa. É aquele trabalho conjunto. Não adianta você fazer a investigação do inconsciente ou qualquer outra técnica dentro da questão terapêutica se você não se ajudar. Então, é um trabalho mútuo ali. A gente precisa dos dois lados para realmente ter um resultado eficaz. E, Cris, um exemplo que tu possas dar de uma forma bem tranquila aqui para que a gente possa ter a compreensão realmente de como trabalhar, de como funciona. A gente pode pegar a questão das fobias, Laura. Eu tenho fobia a pássaro. Muitas pessoas têm fobia à questão de pena. Seja pássaro, seja galinha, enfim, tudo que tem pena ou asas gera um medo. Tá, o que foi que aconteceu? Então, a gente vai acessar, vai fazer essa regressão para ter uma noção do que pode ter se passado, que ela tenha ligado a questão das asas, a questão do voar ou da pena, que aconteceu lá atrás e que ela trouxe para o hoje com esse medo, com essa coisa que trava ela. Então, fazendo essa investigação, a gente vai conseguir acessar o que foi que motivou, qual foi a causa dessa fobia. E então, ali ela vai fazer a compreensão. Ela vai ver que o bichinho, o passarinho, por exemplo, não vai fazer mal para ela. O que foi que aconteceu foi algo lá atrás, em outras vidas, e que ela fez essa assimilação com a galinha, com o passarinho, com a pena, com a asa, fazendo com que ela ressignifique essa situação, perdendo esse medo, não tendo mais essa fobia, esse pânico do qual prejudica e muito o dia a dia das pessoas. A gente ouve falando assim sobre uma fobia que parece ser gente. Quem é que vai ter uma fobia dentro disso? Dentro de uma pena, de um pássaro, uma ave, porque por vezes se tem de outros bichos, de répteis, enfim, que parece que podem chegar mais fácil a nós, enfim, mas para ver como existem pessoas, e daqui um pouco alguém que está em casa dizer, nossa, realmente eu sofro muito com algo que não é tão natural. Exato. Porque existem coisas que a gente tem medo, tem receio, coisa assim, mas que é algo, né, que é tranquilo de se admitir e de saber, sim, eu tenho medo quando um cachorro late e demais, sim, eu vou, é normal, certo? Isso é normal. Agora, quando uma pessoa realmente tem uma fobia específica e diz, gente, como é que eu tenho isso? Eu tenho até vergonha de falar para os outros que eu não consigo passar por isso. E quem sabe tá aí um caminho para poder ter a compreensão e daqui um pouco estar também trabalhando o teu consciente, que é estudar o inconsciente para trazer para o consciente. Porque muitas vezes as pessoas acabam ficando com vergonha. Vergonha de estar procurando ajuda, de estar colocando que ela tem medo disso,
que certa situação lhe causa uma certa angústia, porque vai aquela coisa, imagina eu admitir que tenho esse medo, o que as pessoas vão achar, vão pensar. Não, é muito comum, é algo que a gente tem muitas pessoas no nosso círculo de amizade mesmo, que tem esses medos e dos quais a gente precisa sim estar trabalhando para que então outros bloqueios que a gente tem em consequência a isso também sejam trabalhados consequentemente. Então é uma coisa que abre, que expande muito depois que a gente ressignifica. Certo. E Cris, falando sobre investigação do inconsciente para crianças, é recomendável? Não é? Como sim, como se trabalha? É recomendado sim, Laura. A questão de muitos medos, do isolamento, principalmente hoje em dia a gente está tendo muitos casos de crianças com depressão, o que é bem preocupante. Então, são a questão da vergonha, crianças muito envergonhadas, muito tímidas, que preferem o isolamento ao contato com outras crianças, a brincadeira. Então, pode ser sim trabalhado. Existem duas formas, Laura. Quando a criança já está em um nível de consciência, de compreensão um pouquinho maior, onde ela sabe se expressar de uma forma melhor, a gente consegue trabalhar aí através da conversa, ou seja, o psicoterapeuta vai se colocar na mesma altura, vamos dizer assim, que a criança. Ali a gente vai conversar. Ao invés de fazer toda a condução, essa condução se transforma numa conversa e a criança vai expressar através dos desenhos e das cores o que os seus mentores estão permitindo que ela acesse. Através desses desenhos, então, a gente vai fazer todo o diagnóstico, toda a leitura do que é que se passou. E posterior, vamos passar então para os responsáveis, para os pais, toda essa questão para então estar trabalhando. Ou para as crianças que são muito pequenas, que não têm nível de consciência, não conseguem se expressar com desenhos, a gente realiza a RAD, que é a regressão à distância, aonde uma pessoa, com a permissão dos responsáveis, dos pais, vai se deitar no lugar dessa criança e realizar essa investigação do inconsciente. Ela vai ter o acesso nesse período intervidas, do qual a criança necessita no momento, e vai estar relatando para os pais ou responsáveis que vão estar ali assistindo todo esse relato, toda essa investigação, para então, posterior, estar repassando isso para a criança. Claro, ele não vai colocar em palavras, porque a criança não vai compreender, mas os pais vão estar compreendendo. E isso vai fazer com que, em atitudes lúdicas, eles vão repassando, vão conseguindo fazer com que a criança faça essa ressignificação da qual ela precisa no momento. Certo. E, Cris, lembrando também, como tu mesmo estavas falando antes, que curiosidade não é o suficiente para estar fazendo essa terapia. Precisa ter algo aí que esteja realmente chamando muito atenção para que tenha que ser trabalhado a esse ponto. Por isso até se falar sobre crianças. Gente, para chegar ao ponto de decidir fazer uma terapia como essa em crianças, sim, precisa ter algo muito grande acontecendo com ela. É muito interessante também, a gente fala aqui a procura por profissionais como psicólogos e tudo mais que possam estar também auxiliando. Porque a terapia ela vem para complementar todo um trabalho. Então, sim, não deixe de procurar também outros profissionais da área que sejam importantes e que realmente façam com que a saúde mental da criança esteja cada vez melhor. Entendemos que nesse momento as crianças estão umas chorando porque não estavam voltando à escola, outras chorando porque tem que voltar para a escola. Entendemos que todo esse turbilhão está acontecendo com muitas crianças, não é só com uma ou outra, e também por vezes não seja o necessário ao ponto de dizer, não, vou fazer uma terapia como essa para buscar algo que talvez, por isso que ela está muito agitada, por isso que ela está... Claro, que dentro a psicoterapeuta vai saber o que realmente pode, o que não pode. Imagino que seja isso, né, Cris? Sim, Laura. Antes de nós partirmos para investigação do inconsciente, assim como a gente faz todo o trabalho de pós-investigação, a gente também faz um pré.
Nesse pré, a gente vai fazer uma avaliação com o paciente, ver o que realmente está se passando, o que está acontecendo, a forma como está ocorrendo, para ver a real necessidade desse paciente estar partindo para uma investigação do inconsciente. Porque muitas vezes não é necessário. A gente consegue, através de outros meios, como o Reiki, por exemplo, que é uma terapia onde trabalha a energia vital da pessoa, fazer com que ali seja trabalhado todos os pontos do qual a pessoa está se queixando, do qual a pessoa veio até nós procurando ajuda. Porque às vezes quando a gente satura o nosso corpo emocional, a gente vai refletir no nosso físico. Vai começar as dores físicas, as dores de cabeça, a insônia, o estresse, a ansiedade, que é algo que hoje em dia está presente num todo nos adultos, principalmente nas crianças, com essa questão da falta de aula, do isolamento, né, de não ter esse contato para extravasar a energia que elas possuem na própria natureza delas. Então, fazendo o Reiki, por exemplo, a gente consegue alinhar os chakras, a gente consegue fazer com que o corpo físico e espiritual da pessoa esteja alinhado, para então não precisar partir para uma investigação do inconsciente, porque é uma técnica do qual tem que ser utilizada com extrema seriedade e necessidade. Não é simplesmente, cheguei, quero fazer. Não, a gente não realiza. A gente vai fazer toda essa investigação antes com o paciente para ver se realmente tem essa real necessidade. Com certeza. E, Cris, gostaria também de conhecer um pouquinho mais sobre o Centro de Terapias de vocês, até mesmo porque, por vezes, as pessoas dizem, não, talvez a investigação do inconsciente para mim não seja necessário, ou mesmo, eu quero conversar para saber se isso é necessário. Que outras terapias vocês oferecem? A gente tem várias terapias na questão ali no espaço Yamandu. Nós temos o ADA, que ele trabalha também com o sagrado masculino, que é toda essa questão da energia feminina e a energia masculina, da qual todos os homens possuem, e que por toda aquela questão da sociedade, aquela questão machista e tudo mais, o homem não pode chorar, não pode expressar tais sentimentos, então faz com que eles acabem se bloqueando. Então ele trabalha com toda essa parte da energia yang, que faz com que eles se realinhem, eles tragam de volta toda essa questão da energia feminina para poder então estar alinhados, estar aterrados, para poder estar sequência no propósito do qual eles vieram para essa vida. Ele também é psicoterapeuta reencarnacionista, né? Todos nós ali no espaço somos, trabalhamos com a questão do Reiki, Reiki Usui, Reiki Xamã, questão de florais, a investigação do inconsciente, entre muitas outras terapias. Então, é um campo de conhecimento muito grande, aonde, dependendo da real necessidade da pessoa, a gente vai aplicar a técnica que se adequa à necessidade que ela está trazendo para nós. Que bacana. Então, Cris, com essa última falada, a gente vai para um breve intervalo comercial. A seguir, nós retornamos com o nosso papo de hoje, que é a investigação do inconsciente, com a Cristina Riquetti. E vamos realmente compreender um pouquinho mais até o final do nosso programa. Fica conosco, o programa Algo a Mais, a seguir já retorna. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar,
Neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje falando sobre investigação do inconsciente. Estou aqui com a Cristina Riquetti e aprendendo um pouquinho mais sobre essa terapia. Vendo que é bem interessante nós termos cada vez mais possibilidades de nos conhecermos. Que por vezes se fala, a gente precisa se conhecer, mas como? Né? Porque é muito falado, precisamos nos conhecer, mas como? Então, tendo terapias, tendo formas, fazendo com que a nossa vida se torne muito mais leve. Antes de continuar o nosso assunto, gostaria de agradecer os nossos apoiadores, a Lojas Beneduzzi, Vestindo Felicidade, ao RP Mercados, a Manfi, Produtos Alimentícios, Kiron, Centro Cultural, e a Joana Festas, que hoje já fez uma festa aqui para nós no nosso estúdio. Essa semana, essa decoração especial do Dia das Mães ficará aqui para justamente chamar a atenção a você que está em casa e quer fazer um dia especial para sua mãe. Dá uma passadinha lá na Joana Festas, pega balão, pega alguns acessórios legais e realmente a sua mãe merece, para quem puder passar com a sua, claro. E agora, voltando aqui com o nosso papo, deixa eu até aproveitar, ler alguns comentários que nós recebemos. Ana Paula Mignoni, bom dia, excelente assunto. Adagir Tófolo, bom dia. Ana Maria de Conto Riquetti, muito bom, né? Conhece, Cris? Mãe! É isso aí. Ana Rita Deck Giovanni Laura, esse assunto é interessante, parabéns pelo programa. Muito obrigada, Ana. Então, realmente, são assuntos como esse que eu imagino que façam toda a diferença para o pessoal em casa. Eu digo, tanto para mim, que fico conhecendo muita coisa aqui, é tão interessante, e quanto para quem está em casa também, por vezes estar aprendendo um pouquinho sobre algumas terapias que possam ser algo diferente para si. Sim. E agora, Cris, o que podemos mais pontuar em relação à investigação do inconsciente? Sabemos que existem vários métodos, até mesmo que são feitos, como tu disseste, por uma criança que é menor, não sabe se expressar, é feito a RAD, isso? A RAD, isso. E quando são para outras crianças também, em formas de desenhos, enfim. Agora tem uma outra situação. Quando existe alguma contraindicação para fazer esta terapia? Sim, nós temos algumas situações das quais a gente não recomenda fazer a investigação do inconsciente presencialmente. Ou seja, pessoas que têm pressão alta, que tenham sofrido AVCs, gestantes também, a gente não recomenda. Pessoas com uma certa idade já mais avançada, quando eles já são mais velhinhos. Então, para todas essas situações, quando existe a real necessidade de estar fazendo a investigação do inconsciente, a gente realiza a RAD, que é exatamente como é feito com essas crianças quando são muito pequenininhas. A diferença é que a pessoa vai estar ali presencialmente acompanhando o relato
que o colega, né, se dispôs a deitar e estar passando, então, para ela as informações do que ele está acessando. Na realidade, essa pessoa que está deitando por outra Isso. é um outro profissional. Geralmente é outro profissional. A gente busca nos nossos próprios colegas, né? A gente tem todo esse apoio mútuo entre nós. Então, sempre que há necessidade, a gente faz essa troca, né? A gente tem esse companheirismo, aonde a pessoa se dispõe a deitar pelo paciente para que ela possa, então, estar realizando essa investigação. Sim, porque até mesmo, por exemplo, vai acessar alguma coisa que eu vivi e eu não vou querer que qualquer pessoa saiba, por exemplo. Então, realmente, tem que ser a procura de profissionais que estejam aptos a estar deitando por outras pessoas. Sim. Fazer esse processo à rádio é bem, bem interessante. E até mesmo porque, quando se fala em contraindicação e quando tu falas em relação a cardíacos, pessoas de mais idade, pode ser por algum choque, alguma coisa que possa daqui um pouco despertar na pessoa? Sim, exato. Como a pessoa tem essa questão do problema físico, então, no momento em que ela acessa esse período intervidas, pode ser muito forte para ela estar visualizando e acarretando em alguma coisa mais grave. Então, a gente sempre parte para a questão da rádio. Porque na rádio ela vai estar escutando o relato, ela não vai estar visualizando. Então, é uma questão de segurança para a pessoa. Existem, infelizmente, pessoas que acabam submetendo essas pessoas a estar realizando, mas não é recomendado. A Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, ela se isenta de qualquer responsabilidade quando o psicoterapeuta submete a uma dessas pessoas a estar realizando o procedimento. Com certeza. E agora também gostaria de saber um pouquinho mais sobre os grupos de crianças que vocês têm. Até mesmo, eu não sabia que poderia ter todo esse... Claro que recém conversamos sobre crianças e tudo mais, mas não tinha esse conhecimento. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre os grupos infantis. Sim, nós temos os nossos pequenos, né? A questão deles, a gente não trabalha em si a investigação do inconsciente, tá? Até então, não tivemos nenhuma criança com tal necessidade. Ali nos grupinhos, a gente trabalha toda a parte dos medos, dos bloqueios, dos anseios, as dificuldades que agora, com essa questão do isolamento, da questão do Covid, acabaram aflorando, até mesmo porque quando a gente tem um medinho com a criança, como ela não tem um grau de consciência onde ela sabe separar a realidade da ficção, então um medo muito pequeno acaba aflorando muitos outros bloqueios. Então resulta na ansiedade, na falta de sono, no estresse, elas ficam muito nervosas, muito agitadas. Então a gente tem os grupinhos do qual a gente forma de acordo com a idade e com a necessidade de cada criança. E ali a gente trabalha todos esses pontos. Quando tem a necessidade, a gente trabalha no particular também, né? Ali no atendimento individual. Senão, a gente faz daí todo esse atendimento, todo esse trabalho com o grupinho, que é onde eles fazem toda essa troca de informações, eles se preocupam muito com o colega. Então, é bem bacana esse contato e essa troca de energia que eles têm entre eles. Eles se abrem muito bem e eles agregam muito tudo que é colocado ali. Com certeza, que lindo. E deixa eu te pedir também sobre outros grupos que o local de vocês está oferecendo, que também é a questão do sagrado masculino. Isso. Né? Alguma coisa que possa estar daqui um pouco também fazendo essa divulgação. E, por vezes, se a pessoa não procurar por uma terapia reencarnacionista, a questão da investigação do inconsciente, mas também pode estar procurando por outros motivos. Claro. Então, como funciona a questão dos grupos do sagrado masculino? Então, a questão do sagrado masculino, quem faz todo esse atendimento é o Adagir, ele que tem essa formação, ele que é o responsável, né? Ele, através dos pacientes, das procuras que ele tem, ele forma pequenos grupos, onde eles trabalham toda essa essência do masculino, essa essência do feminino, como eu coloquei antes, que inúmeras vezes acaba sendo deixado esse lado feminino, essa energia feminina
de lado em função da nossa sociedade, dessa questão do machismo, do qual, infelizmente, é imposto, né, há muitos séculos, há muito tempo. Então, ele consegue ressignificar toda essa questão do sagrado. Então, o aterramento, o alinhamento que é feito através desses grupos, desse trabalho com o sagrado, é fantástico. Não entrando muito em detalhes, porque realmente é ele que tem a formação, ele que saberia estar expondo com maiores detalhes, né, como que procede, mas dando um apanhado geral, é algo que tem um resultado muito grande, muito nítido. Então, quem se sente chamado, não é algo que é exposto, então a pessoa pode ficar bem tranquila com essa questão dos grupos. Tem toda a questão de ética, o que é colocado ali dentro, fica ali dentro. E é algo que eu acho que todo mundo precisa. Não são só a questão do sagrado masculino, mas nós, ainda mais no nosso dia a dia, a gente se sobrecarrega demais. Então, quem se sentir chamado, quem quiser procurar a questão do Reiki com a Marga, que é a nossa primogênita ali, né? Ela que formou o espaço, ela tem um conhecimento, uma bagagem imensa. Muitas pessoas a conhecem o trabalho dela, então sabem da seriedade do qual é tratado, do qual é trabalhado. E é isso que a gente também busca, né? Passar para essa pessoa todo o amparo, todo o zelo que ela precisa, dar para ela todo esse aterramento, né? Para que ela saia se sentindo mais confiante, mais leve, ressignificando tudo isso. Então, temos o José Sayan também, aproveitando, Laura, que também trabalha ali conosco. Ele faz o atendimento algumas vezes durante o mês, né? Ele não reside aqui no município, e ele trabalha com toda essa parte de decodificação, de constelação familiar. Então, um trabalho bem bacana. Também possui uma bagagem ampla, né? Muito grande. Então, quem quiser, quem se sentir chamado, nós estamos de portas abertas para estar passando para vocês tudo aquilo que vocês vierem nos procurar com a necessidade. É isso aí. E o legal de procurar pessoas que realmente são profissionais, mas vivem aquilo que dizem. Sim. Porque por vezes a gente diz, vamos procurar alguém que faça reiki, mas qualquer pessoa que há pouco aprendeu, que há pouco... Então, desde a vivência dessa pessoa, nem sempre pode ser a melhor. Bacana quem tem toda uma experiência para contar, toda uma experiência já vivida, para que realmente o que chegue para ti seja da forma mais pura. Eu imagino que a questão das terapias, elas precisam vir para nos ajudar. Então, quando ela vem sendo trazida, talvez, com algumas questõezinhas aí que não são necessárias estar repassando a quem procurou, isso se torna algo muito, muito mais complicado. Então, começa a dizer, tal terapia não deu certo, não senti nenhuma diferença. Então, tem que começar a ver realmente que profissionais que você está buscando, quando realmente não tem um retorno que seja legal. Claro que a gente impacta no lado de pessoas que não acreditam, querem saber mais sobre, mas não acreditam na terapia. Então, meio caminho andado é a pessoa acreditar e pôr energia para que aquilo funcione, para que aquilo venha da melhor forma para si. E isso já é meio caminho andado. Depois o restante é o terapeuta. Mas o terapeuta precisa ser uma pessoa que realmente tenha uma bagagem de conhecimento, ela possa te fazer enxergar de uma forma, eu digo, ter uma boa experiência. Porque, Cris, vou fazer uma colocação e gostaria que tu falasse sobre isso. Poxa, eu fui e saí muito chateado com o que eu ouvi. Isso eu imagino que seja... fiquei sabendo que na minha vida passada passei por tal coisa. E isso reflete hoje. Isso é muito triste para mim. Mas se foi levado por um terapeuta que sabe enxergar isso de uma forma diferente, vai dizer, que bom que eu estou sabendo. Eu vou tentar pensar de forma diferente, vou tentar fazer de forma diferente. Como é que tu vê isso, Cris? Sim, a gente tem toda a questão de uma ética, né, Laura, da qual a gente precisa seguir rigorosamente, seja na investigação do inconsciente ou em qualquer outra técnica que a gente venha utilizar em consultório. Então, assim, tem sim que procurar um profissional
de extrema capacidade, um profissional que tenha essa bagagem, que tenha devidamente feito os cursos de acordo, que tenha uma certa experiência, porque assim, pode sim fazer um estrago, pode acabar prejudicando a pessoa. A pessoa veio ali para procurar uma ajuda e ela pode sair mais transtornada do que quando ela entrou. A gente obedece muito, segue rigorosamente a questão da lei do esquecimento, que é o que está descrito no Livro dos Espíritos. Então, assim, a gente não pode fazer com que a pessoa acesse além do que os mentores estão permitindo que ela acesse. Porque, sim, se a gente fizer o contrário, a gente pode estar trazendo mais um problema posterior a essa pessoa. Então, a seriedade, a forma como é conduzida toda essa questão da investigação ou de qualquer outra terapia é muito, muito importante. Tem que zelar, procurem conhecer os profissionais. A gente costuma dizer que a gente tem que ir aonde a gente é chamado, onde a gente se sente à vontade. Então, tragam isso com vocês, procurem referências, conversem com pessoas, peçam se já foram, se gostaram, de como foi, porque assim, tem que ser trabalhado com total seriedade, tem que ter toda a ética de o que se passou ali dentro, fica ali dentro, não é aquela coisa que depois eu vou sair falando para o próximo, e a pessoa tem sim que sair de lá mais aliviada. Claro, às vezes a gente dá aquele puxãozinho de orelha, que é necessário, mas a pessoa tem que sair dali com um grau de consciência mais elevado. Chegou com tal dúvida, chegou com tal anseio, tá, é isso que está me causando isso. Então, vamos trabalhar nisso, vamos procurar mudar. Eu aqui dentro fazendo o meu trabalho como psicoterapeuta, como reikiana, e você ali fora fazendo o teu trabalho como pessoa física, como pessoa encarnada, né? Porque não depende só da gente, mas sim, com muita ética, com muito cuidado, com muito zelo, porque a gente está mexendo com a vida das pessoas. Então, hoje, aonde nós estamos, não existe nada mais importante do que as nossas vidas. Então, tem que ter, sim, uma cautela muito grande quanto a isso, Laura. E, infelizmente, temos profissionais, assim como em qualquer outra área, né, que, infelizmente, não estão tão bem preparados para poder estar fazendo certas técnicas, trabalhando com certas coisas, então procurar sim ir em alguém que realmente tenha essa capacitação. Com certeza. É isso aí, então, Cris. Gostaria de te agradecer desta manhã poder estar aqui comigo, poder estar levando uma informação diferente para o pessoal de casa. E também gostaria de deixar as considerações finais, se alguma coisa mais precisa ser dita nesta manhã sobre o assunto. Eu acredito, Laura, que o mais importante a gente tenha colocado, né? Eu agradeço muito ao pessoal da Conecta, a você pelo convite, pela oportunidade. Peço desculpa, né, por qualquer coisa. Estava um pouco ansiosa, né, com medo no início, uma coisa diferente, né? Mas espero ter passado para vocês um pouquinho dessa técnica, do nosso espaço também. Então, todos serão muito bem-vindos. Por favor, só entrar em contato com a gente. E minha gratidão, Lara, pelo convite e pela oportunidade de estar dividindo tudo isso com vocês. Muito obrigada, Cris. Então, pessoal, quero agradecer a você em casa que nos acompanhou nessa manhã, agradecendo também os nossos apoiadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, a Lojas Beneduzzi, a URP Mercados, a Manfi Produtos Alimentícios, Kiron Centro Cultural e a Joana Festas, que está com essa decoração linda de balões aqui para o nosso estúdio nesta Semana das Mães. Então, um abraço a todos e até amanhã às 10h30 no programa Algo a Mais.